No aniversário dos meus pais, eu fiquei em uma cadeira velha, na chuva, e minha sobrinha disse: "Tia, a mamãe disse que você não se encaixa mais na família e que o cachorro ficou no lugar onde era para você estar." Então, eu deixei um bilhete e 17 meses depois, havia 65 ligações perdidas. Meu nome é Thaís. O ar frio e úmido da noite parecia zombar do meu vestido de seda, um tom de verde que escolhi a dedo para homenagear as bodas de esmeralda dos meus pais. 40 anos de casamento. Uma vida inteira. Eu deveria estar radiante, sentada ao lado deles, compartilhando do calor e da alegria que emanavam do salão principal. Em vez disso, eu estava aqui fora, no terraço, sentindo a garoa fina e persistente se acumular nos meus ombros. Minha cadeira era de plástico branco, do tipo que se usa em festas de criança, e uma das pernas era ligeiramente mais curta que as outras, fazendo-a balançar a cada movimento meu. Cheguei cedo, como sempre faço. Sou do tipo pontual, a que se oferece para ajudar com os preparativos de última hora, a que verifica se todos os detalhes estão no lugar. Atravessei o jardim impecavelmente cuidado do sítio que eles alugaram, um lugar que gritava elegância e sucesso. As luzes douradas penduradas nas árvores criavam uma atmosfera mágica, e por um momento meu coração se encheu de uma expectativa boba, uma esperança de que desta vez seria diferente. Que hoje, no marco de 40 anos, eles finalmente me veriam. Entrei no salão e o calor me abraçou, junto com o som de risadas e conversas animadas. Vi a mesa de honra, longa e majestosa, coberta por uma toalha de linho branco e decorada com arranjos de rosas e lírios. Lá estavam eles. Meu pai, Norberto, com seu ar imponente de homem de negócios, e minha mãe, Clarice, com um sorriso que parecia ensaiado para as fotografias. Ao lado deles, radiante e no centro de tudo, estava minha irmã, Verônica. A filha perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita. Ao lado dela, seu marido e os novos sogros. Pessoas que meus pais mal conheciam, mas que ocupavam um lugar de destaque. Havia um lugar até para um primo distante e seu antigo treinador de futebol. Procurei meu nome nos cartões de lugar, passando os olhos pela caligrafia dourada. Mas ele não estava lá. Foi quando minha mãe me viu. "Thaís, querida, você veio!" disse ela, vindo em minha direção. Seu abraço foi rápido, quase um esbarrão, e o perfume dela era forte, caro. Que bom que chegou. Estávamos justamente pensando. Não sabíamos bem onde te colocar. O sorriso dela não alcançava seus olhos. Havia um brilho de desconforto, talvez até de pena, mas nenhuma surpresa. Eles não tinham esquecido. Eles simplesmente não tinham planejado minha presença. "Não se preocupe, mãe. Eu encontro um lugar", respondi, forçando um sorriso para que o nó na minha garganta não se transformasse em lágrimas. Ela me guiou para fora, para o terraço. "Aqui está mais fresco, não é? Uma delícia." Ela apontou para a mesa de plástico solitária, ao lado de um grande vaso de samambaia que, com a umidade, pingava gotas geladas em um ritmo constante. Uma gota caiu no meu ombro nu, no exato momento em que ela se virou para voltar para a festa. "Fique à vontade, querida." E assim eu fiquei. Sentada sozinha na garoa, observando a festa através da parede de vidro. Eu via os garçons servindo o espumante, via os convidados rindo e se abraçando. Via até o cachorrinho da minha irmã, um Lulu da Pomerânia mimado chamado Flock, aninhado em uma almofada de veludo perto da mesa principal, recebendo carinhos do meu pai. O cachorro tinha um lugar melhor do que eu. A ironia era tão amarga que quase me fez rir. A noite se arrastou como uma procissão de pequenas facadas no meu coração. Começou a apresentação de slides. 40 anos, 40 bênçãos. Dizia o título em letras brilhantes. Fotos dos meus pais jovens, do casamento, do nascimento da Verônica, das férias em família, dos aniversários, das formaturas. Eu aparecia em algumas, claro. Uma mancha no fundo de uma foto de Natal. Uma garotinha de óculos e aparelho nos dentes. Sempre um pouco fora de foco. Como se a câmera também soubesse que eu não pertencia ao centro da imagem. Não havia uma única foto nítida minha.
nenhuma que mostrasse a mulher que me tornei. Levantei-me para ir ao banheiro, precisando de um momento para respirar longe dos olhares piedosos dos poucos convidados que notavam minha presença isolada. No corredor que levava aos toaletes, havia uma parede decorada com grandes quadros da família. E lá estava ele. O quadro da nossa viagem de férias para a praia. Eu me lembrava daquele dia perfeitamente. O sol estava forte, e meu pai insistiu que todos nós dessemos as mãos e pulássemos na areia para a foto. Eu estava entre ele e a Verônica. Lembro-me de sentir a mão áspera dele segurando a minha, mas ao olhar para o quadro, meu estômago gelou. Eu não estava lá. Meu lugar na foto, o espaço entre meu pai e minha irmã, havia sido preenchido por um enfeite gráfico, uma concha estilizada com as iniciais deles. Eles não apenas me ignoraram, eles me apagaram. Voltei para o meu lugar no terraço, sentindo o corpo pesado, como se a gravidade tivesse decidido me esmagar. Foi quando a pequena Júlia, minha sobrinha de 7 anos, veio correndo até mim, escapando da vigilância da mãe. Ela tinha os olhos brilhantes da Verônica e uma inocência que podia ser tanto doce quanto terrivelmente cruel. Tia Thaís, por que você está sentada aqui fora na chuva? Ela perguntou, a voz pura e infantil. Porque aqui está mais fresco, meu amor. Menti, tentando sorrir para ela. Ela inclinou a cabeça, confusa. Mas a mamãe disse outra coisa. Ela se aproximou e sussurrou no meu ouvido, como se contasse um grande segredo. A mamãe disse que você não se encaixa mais na família e que o cachorro ficou no lugar onde era para você estar. As palavras dela, ditas sem malícia, foram como um soco. Todo o ar saiu dos meus pulmões. O zumbido nos meus ouvidos ficou mais alto que a música da festa. Ela estava apenas repetindo o que ouviu, a verdade nua e crua, vinda da boca de uma criança. Você não se encaixa mais. E o cachorro? O cachorro ficou com o meu lugar. Mais tarde, buscando um canto escuro para me recompor, perto da área de serviço, ouvi a voz da minha irmã, Verônica. Ela falava com o mestre de cerimônias. Olha, aquela parte da homenagem a que a Thaís mandou o texto pode pular. É muito longa e meio deprimente. Confie em mim, ninguém vai notar a falta. Pouco depois, ouvi os aplausos. Verônica subiu ao palco para receber os créditos por um vídeo emocionante em homenagem aos meus pais. Um vídeo que eu passei semanas editando, escolhendo cada foto, cada canção. Um vídeo que enviei para a empresa organizadora do evento com instruções claras. E ela, sem piscar, tomou o crédito para si. Foi o fim. A última gota de esperança, de amor, de consideração, evaporou. Naquele momento, eu não senti mais tristeza. Senti um frio cortante, uma clareza terrível. Eu não pertencia àquele lugar. Eles não me queriam ali. E pela primeira vez na vida, eu finalmente concordei com eles. Eu não fiz uma cena. Não gritei, não chorei, não virei uma mesa. A minha saída foi tão silenciosa quanto a forma como fui tratada. A noite inteira, como se eu não estivesse lá. Peguei minha bolsa do chão úmido, alisei o vestido de seda amassado e caminhei para fora do sítio, passando pelos convidados que dançavam e riam. Nenhum deles notando a figura solitária que se retirava. A caminhada até o meu carro no estacionamento de cascalho pareceu durar uma eternidade. Cada passo era uma confirmação, uma batida de martelo na decisão que se formava em minha mente. Dentro do carro, o silêncio era absoluto. O zumbido da festa desapareceu, substituído apenas pelo som da minha própria respiração. Eu não chorei. As lágrimas que ameaçaram cair durante toda a noite haviam se solidificado em um bloco de gelo no meu peito. Era uma sensação nova, essa ausência de dor. No lugar dela, havia uma calma fria, uma resolução inabalável. Dirigi para casa no piloto automático, as luzes da estrada passando por mim como borrões sem sentido. Chegando ao meu apartamento, não me dei ao luxo de desabar. Fui até minha escrivaninha, peguei um papel timbrado e uma caneta. Minha mão não tremeu. As palavras fluíram de forma simples e direta, desprovidas de qualquer emoção. Eram uma transação de negócios.
o encerramento de um contrato que nunca deveria ter sido baseado em laços de sangue. Para Norberto e Clarice, escrevi. Com esta carta formalizo a minha decisão. Estarei acionando os advogados para vender a minha parte da empresa. A partir de amanhã, não faço mais parte do quadro de funcionários. Não me procurem. Não assinei com amor ou sua filha. Apenas meu nome, Thaís. Deixei o bilhete no balcão da cozinha, sabendo que no dia seguinte, quando eu não aparecesse para abrir a empresa às 7 da manhã, como fazia religiosamente todos os dias, eles acabariam vindo até aqui. E então fui dormir. Dormi um sono pesado, sem sonhos. Pela primeira vez em anos. Os dias seguintes foram estranhos. Uma parte de mim, a parte condicionada a buscar a aprovação deles por 30 anos, esperava ansiosamente pelo toque do telefone. Uma ligação furiosa do meu pai, um apelo choroso da minha mãe, até mesmo uma mensagem sarcástica da minha irmã. Mas o telefone permaneceu mudo. O silêncio deles era mais eloquente do que qualquer palavra que pudessem dizer. Não houve raiva. Não houve súplica. Houve, eu percebi com uma clareza dolorosa, alívio. Eles estavam aliviados por eu ter saído. Eu tinha me removido da equação, poupando-os do trabalho de continuar a me excluir. A venda da minha parte foi um processo frio e impessoal, conduzido por advogados. Recebi o que era meu por direito, uma quantia considerável que meu avô, um homem muito mais sábio e bondoso que seus filhos, havia me garantido. Quando o dinheiro finalmente caiu na minha conta, eu não senti a alegria de uma milionária. Senti o peso de correntes se quebrando. Aquele dinheiro não era um prêmio. Era a minha liberdade. Era a indenização por uma vida de trabalho duro e reconhecimento nulo. E mais importante, era a semente para o meu futuro. Eu sempre sonhei em ter um pet shop, um lugar feliz, cheio de vida, onde o amor era incondicional. Um contraste direto com o mundo corporativo frio e calculista da empresa da minha família. Com o dinheiro da venda, eu finalmente pude transformar esse sonho em realidade. Aluguei uma pequena loja de esquina em um bairro agradável, um lugar que precisava de muito trabalho, mas que eu podia ver o potencial. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais gratificantes da minha vida. Eu mesma pintei as paredes de um amarelo alegre. Passei horas pesquisando os melhores fornecedores de ração, os brinquedos mais seguros, as caminhas mais confortáveis. Contratei minha primeira funcionária, uma jovem estudante de veterinária, com um amor por animais que rivalizava com o meu. O trabalho era exaustivo, muito mais do que as 12 horas diárias que eu cumpria na antiga empresa. Mas era uma exaustão diferente. Era física, não emocional. No final do dia, quando eu trancava a porta da minha loja, eu não sentia o peso do mundo nos ombros. Eu sentia orgulho. No dia da inauguração, meu coração batia forte. E se ninguém viesse? E se fosse um fracasso? Mas então, a sineta da porta tocou pela primeira vez. Uma senhora entrou com seu velho vira-lata. Depois, um jovem casal com um filhote de Golden Retriever. Logo, a loja estava cheia de latidos, miados e risadas. Naquele dia, eu não vendi apenas produtos. Eu compartilhei dicas, ouvi histórias, fiz carinho em dezenas de orelhas macias. Eu me conectei com pessoas. Eu estava construindo a minha própria comunidade, a minha própria família por escolha. O sucesso não veio da noite para o dia, mas foi constante. Minha dedicação e o amor genuíno pelo que eu fazia eram evidentes, e os clientes respondiam a isso. O primeiro ano voou. A pequena loja prosperou tanto que no segundo ano eu já estava abrindo a segunda unidade em outro bairro, e pouco depois, a terceira. Eu me tornei uma empresária, uma chefe. Eu gerenciava equipes, negociava com fornecedores, planejava expansões. A mesma inteligência e ética de trabalho que meus pais haviam explorado e descartado, estavam agora construindo o meu próprio império, um tijolo de cada vez. Em todo esse tempo, 17 meses para ser exata, o silêncio da minha família foi absoluto. Nenhuma ligação de aniversário, nenhuma mensagem de Natal.
Era como se eu tivesse deixado de existir no universo deles, assim como eles haviam deixado de existir no meu. Eu estava curada da necessidade da aprovação deles. Eu estava feliz. Até aquela manhã. Uma manhã de terça-feira, ensolarada e normal. Eu estava na minha cozinha, tomando uma xícara de café antes de visitar a nova loja, quando meu celular começou a vibrar na bancada. E não parou. A vibração era incessante, frenética. Peguei o aparelho, estranhando. E então eu vi. A tela brilhava com as notificações. 65 ligações perdidas. Os nomes piscavam para mim como fantasmas de uma vida passada. Pai, mãe, Verônica. Meu primeiro instinto foi pânico. Um acidente. Algo terrível aconteceu. Meu coração gelou. Mas então, meus olhos focaram nas prévias das mensagens de WhatsApp que se acumulavam abaixo das chamadas. As palavras saltaram da tela. Thaís, pelo amor de Deus, atende. A empresa... Estamos perdendo tudo. Você é a única que pode nos ajudar. Falência. A preocupação se dissolveu instantaneamente, substituída por um entendimento frio e pesado. Não era uma tragédia. Era uma consequência. A conta havia chegado. Demorou 17 meses sem mim para que o castelo de cartas deles desmoronasse. Honestamente, achei que tinha demorado muito. Eu não retornei nenhuma das 65 ligações. Li as mensagens de desespero no WhatsApp uma a uma, sem pressa, enquanto terminava minha xícara de café. Cada pelo amor de Deus da minha mãe, cada é urgente do meu pai e cada você tem que nos ajudar. Da minha irmã, era como um eco distante de um mundo que já não era meu. Não senti um pingo de pena. Não senti raiva. Senti apenas uma calma profunda. A mesma que senti na noite em que decidi ir embora. Eu sabia que eles viriam. Era inevitável. E eu os faria esperar. Passei o dia como qualquer outro. Visitei 2 das minhas lojas. Ajudei a descarregar uma entrega de mercadorias. Conversei com os clientes. Voltei para casa no final da tarde. Tomei um banho relaxante e vesti roupas confortáveis. Eu estava preparando meu jantar quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e lá estavam eles, os 3, amontoados no corredor do meu prédio, como náufragos em uma praia deserta. Respirei fundo e abri a porta. A visão era ainda mais patética do que eu imaginava. Meu pai, Norberto, o homem que sempre pareceu um gigante em seus ternos caros, estava encurvado, o rosto pálido e cansado. Minha mãe, Clarice, tinha os olhos vermelhos e inchados, o cabelo perfeitamente arrumado de sempre, agora um pouco desalinhado, como se ela tivesse passado as mãos por ele em desespero centenas de vezes. E Verônica, a imagem da perfeição, parecia ter envelhecido 10 anos. Havia uma dureza em seu rosto que a beleza não conseguia mais esconder. Thaís, meu pai começou, a voz rouca tentando soar imponente, mas falhando miseravelmente. Precisamos conversar. Eu dei um passo para o lado e os deixei entrar. Eles olharam ao redor do meu apartamento, um lugar que eles nunca tinham visitado, um lugar que era 100% meu, decorado com meu gosto, comprado com meu dinheiro. A empresa, meu pai continuou, parando no meio da minha sala. Houve alguns contratempos, uma má gestão de um dos diretores que contratamos depois que você saiu. Não minta, papai, cortou Verônica, a voz tremendo de raiva e pânico. Diga a verdade. Estamos falindo, Thaís. Acabou, a menos que você nos ajude. Minha mãe começou a chorar, um choro baixo e calculado. Oh, minha filha, como você pode nos deixar passar por isso? Somos sua família. O que as pessoas vão dizer? Depois de tudo que fizemos por você, te demos um teto, comida, uma parte na empresa do seu avô. Eu os deixei falar. Deixei que jogassem suas cartas. A autoridade falha do meu pai, a chantagem emocional da minha mãe, a arrogância disfarçada de desespero da minha irmã. Ouvi tudo em silêncio, sem expressar uma única emoção. Quando eles finalmente se calaram, o ar ficou pesado, carregado de expectativa. Não, eu disse. A palavra foi simples, clara e inegociável. O quê?
Verônica cuspiu, incrédula. Como assim não? Você tem dinheiro. Vimos na internet. Essas suas lojinhas de cachorro. É o mínimo que você pode fazer. É sua obrigação nos ajudar a salvar o legado do vovô. Eu me virei lentamente para ela e, pela primeira vez, deixei que vissem o gelo nos meus olhos. Obrigação? Legado? De que família vocês estão falando? Da família que me fez sentar em uma cadeira de plástico na garoa, na festa mais importante das suas vidas, porque não havia lugar para mim? Da família que me apagou digitalmente de uma foto, como se eu fosse um erro a ser corrigido? Virei-me para minha mãe. Da família cuja matriarca me disse que eu não me encaixava mais e que o meu lugar na mesa de honra foi dado ao cachorro da minha irmã? Foi isso que sua netinha me contou, mamãe. Palavras suas. O rosto dela ficou branco. Por fim, olhei para Verônica. E você fala em legado? Você, que roubou os créditos pelo vídeo que eu passei semanas fazendo, apenas para me humilhar mais um pouco? Vocês não se importam com o legado do vovô. Vocês o usaram como um caixa eletrônico para bancar suas viagens e seus luxos, enquanto eu, a filha que não se encaixava, trabalhava 12 horas por dia para manter tudo funcionando. A empresa não faliu por causa de um mau diretor. Ela faliu porque a peça que realmente a fazia girar foi embora. E vocês nem notaram, até o dinheiro acabar. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. A verdade, dita em voz alta, era mais brutal do que qualquer um deles poderia suportar. Eu não vou dar a vocês um único centavo para salvar essa empresa, continuei, minha voz firme como aço. Deixem que ela afunde. É o resultado direto das escolhas de vocês. Eles me olharam com uma mistura de ódio e choque. Estavam prontos para ir embora, para me amaldiçoar. Mas, eu disse, fazendo-os parar. Eu farei uma proposta. Eles se viraram, um último fio de esperança em seus olhos. Quando a falência for decretada e vocês não tiverem mais nada, eu consigo um emprego para cada um de vocês. Um brilho de alívio passou pelo rosto do meu pai. Um cargo de gerência? Eu posso, ele começou. Eu o interrompi com um sorriso frio. Não há cargos de gerência. Pai, a minha loja do centro precisa de um estoquista. O trabalho é pesado, precisa carregar sacos de ração de 20 quilos. Mãe, a unidade do bairro Nobre tem uma vaga para operadora de caixa. 8 horas por dia, com 1 hora de almoço. E Verônica, eu disse saboreando cada palavra. O setor de banho e tosa sempre precisa de alguém para limpar as gaiolas e o chão. O serviço é sujo, mas paga um salário mínimo. Eu os encarei, um por um. Essas são as vagas. Vocês serão meus funcionários. Eu serei a patroa. E eu aviso. Eu sou extremamente exigente. Um atraso, uma reclamação, um sinal de desrespeito, e vocês estarão na rua, sem segunda chance. Então, o que me dizem? A fúria no rosto deles foi quase uma pintura. Verônica soltou um som de escárnio e foi a primeira a sair, batendo a porta. Minha mãe a seguiu, lançando-me um olhar de puro veneno. Meu pai foi o último a sair, sem dizer uma palavra, o peso da derrota finalmente esmagando seus ombros. Meses se passaram. A empresa deles faliu de forma espetacular, como eu sabia que aconteceria. E então, numa manhã de segunda-feira, a campainha da minha loja principal tocou. Eram eles, os 3. Pareciam ainda mais abatidos, a arrogância substituída por uma humilhação profunda e amarga. Nós aceitamos, meu pai disse, a voz baixa, sem me olhar nos olhos. Hoje, enquanto eu analisava as planilhas de vendas no meu escritório, vi pela câmera de segurança meu pai organizando prateleiras, minha mãe passando as compras de um cliente com um sorriso forçado e minha irmã, de luvas, esfregando o chão da área de banho. Percebi que por toda a minha vida eu havia gasto minha energia, meu talento e meu amor tentando fazer os outros crescerem, esperando uma migalha de reconhecimento. Agora eu não precisava mais disso. Eles podiam ter sido os protagonistas da história da família, mas na história da minha vida, a protagonista sempre fui eu. Eu só precisei de uma cadeira na chuva para finalmente perceber.